Olá amigos do Graduação Nerd, eu sou o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu intercâmbio, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Como alguns de vocês sabem, eu fiz intercâmbio em Portugal, no Porto, desde o final de janeiro de 2017 até o início de agosto de 2017. E eu queria contar um pouco sobre essa experiência, que foi de longe a melhor experiência da minha vida. E eu sei que é uma coisa que gera bastante curiosidade sobre, então vamos lá pro vídeo. Então vamos começar aqui com algumas perguntas que me fizeram. Então a primeira pergunta é se eu fui a trabalho, se eu fui estudar ou se eu fui a passeio. Então, como vocês podem ver na minha camisa aqui, eu fui estudar, mais especificamente na Universidade do Porto. Eu aqui no Brasil eu faço engenharia civil no Cefet do Rio de Janeiro. E o Cefet ele tem várias parcerias com várias outras universidades do mundo. E aí então você faz umas provas e se você passar você pode fazer o intercâmbio. Então eu descobri isso, eu fiz a prova lá, passei e fui para Portugal. A próxima pergunta é se eu me mantive com recursos próprios, se eu fui auxiliado ou se eu trabalhei lá. Eu tive uma bolsa de R$1.500, que dava cerca de 400 euros na maioria dos meses que eu fiquei lá. E na época que eu fui o euro estava até baixo, estava 3,30 mais ou menos. Aí ele aumentou muito depois que vazou os áudios lá do Temer, do S, esse tipo de coisa. A ponto até do aplicativo que eu usava bloquear as transferências de real para euro. Mas de qualquer jeito, 400 euros para mim não era suficiente. E o salário mínimo lá é de mais ou menos 650 euros, se não me engano. E é mais ou menos por aí que dá pra viver confortavelmente. E aí eu recebia da minha família mais cerca de 200 euros por mês pra complementar isso. A próxima pergunta é como eu consegui moradia. Eu simplesmente saí entrando em vários sites e achei uma casa lá. Na verdade foi até um pouco difícil, já que eu peguei tudo muito em cima da hora. E aí eu achei uma casa pra ficar um mês só. E aí depois de um mês um amigo meu indicou um lugar lá, que era uma espécie de residência pra estudante. E eu fiquei a maior parte do tempo lá, até acabarem as aulas. E depois disso, como eu não via mais vantagem em ficar nesse lugar, eu viajei e quando eu voltei, eu fiquei na casa de uma amiga. A primeira casa dividia com outras duas pessoas e pagava cerca de 250, se eu não me engano, euros, não reais, obviamente. Isso já contando as contas no final do mês. E a segunda eu pagava 333 euros, mas também não era bem uma casa, era uma espécie de quarto, tinha 14 metros quadrados e era mais como se fosse uma parte hotel. Mas eu gostava muito de ir lá, principalmente pela localização, porque era fácil de ir pra faculdade, era fácil de ir pro centro da cidade. E lá eu morava literalmente em cima da estação do metrô, então pra me movimentar pela cidade era show. E além disso, nesse valor de 333 euros já estava inclusa a água e a eletricidade até um certo limite, que era 100 kWh para energia e 1,5 metro cúbico para água, que dá 1.500 litros, o que eu obviamente passava sempre, tinha que pagar mais ou menos uns 10 euros a mais de água que eu excedi. Então na prática ficava mais ou menos 340 euros, isso já incluindo também a limpeza semanal, que eu tinha troca de roupa de cama, de roupa de banho, limpeza do quarto e também tinha portaria 24 horas. E o aluguel lá é de longe uma das coisas mais caras, até porque o Porto em 2017 ele ganhou o prêmio de melhor destino da Europa, então o aluguel lá cada vez fica maior e isso na verdade é a única coisa cara mesmo de lá. Mas dá pra pagar mais barato, eu conheço gente que pagava 150 euros, mas morava um pouco mais longe, tinha que dividir a casa com mais gente. Próxima pergunta é se é caro se alimentar em Portugal. E não é caro. Eu fiquei bem espantado com isso quando eu cheguei lá, porque já estava esperando ser um pouco mais caro, só que mesmo você convertendo do real para euro, no final não fica caro. Portugal tem um dos menores custos de vida da Europa, então praticamente tudo lá é muito mais barato. As únicas coisas de comida que eu lembro de serem mais caras a ponto de eu não comprar era tipo carne bovina e também outras coisas mais tradicionais brasileiras, tipo, sei lá, farinha de mandioca, salgadinho, açaí, esse tipo de coisa, porque é só brasileiro que faz e vende mais caro lá. E na faculdade também tinha bandejão, custava 2,75 euros, e aí você tinha prato principal, sopa, tinha sobremesa ou fruta, tinha também bebida e um pãozinho lá do lado deles. Eu nem sempre comia, na verdade, esse bandejão, porque eu gostava de fazer comida e no mercado eu pagava a mesma coisa pra comida de 2 dias ou 3 dias, até porque eu gostava também de fazer compra, porque a realidade é outra lá, tem coisas com preços muito menores, mesmo você convertendo, e aí quem gosta desse tipo de coisa fica louco. Então eu arrisco a dizer que com 100 euros você come tranquilamente lá, pode até comer fora alguns dias, e também comer algumas coisas diferentes. Próxima pergunta é sobre atendimento médico, é uma coisa que muita gente não tem ideia de como funciona lá. Próxima pergunta é como eu me locomovia por Portugal. Eu vou começar pelo Porto, como é que eu me locomovia lá. Como eu era estudante, eu tinha direito ao passe mensal, que é tipo um Rio Card, um bilhete único da vida, que você paga por mês. Eu pagava 23 euros e podia pegar transporte ilimitado pelas zonas que eu escolhi, que no caso era a zona do centro e a zona que pegava a faculdade. E lá, como alguns outros países que eu conheço também,
Se você precisar ir mais longe, você paga uma passagem maior. E por isso eu acho absurdamente barato o transporte lá. Isso inclusive me incentivava muito a sair, porque se eu quisesse sair pra qualquer lugar, eu simplesmente descia, eu pegava o metro, né, que é como eles chamam o metrô lá, ia pra qualquer lugar, o outro também pegava um ônibus, era super tranquilo, eu não ficava com preguiça. Além disso, também tem como comprar a passagem separada, mas ela só dura por um tempo determinado para você transitar entre as zonas. E lá tem mais ou menos o que acontece aqui no VLT do Rio, que não tem catraca, não tem nada disso. Você simplesmente chega na estação do metro, você pega o seu bilhete e ativa na maquininha, ou no ônibus, você entra no ônibus e ativa, também não tem catraca. E se por acaso algum fiscal te pegar, como aconteceu com um amigo meu, o Inácio, ele te multa e é bem caro. No caso, ele foi multado porque ele não sabia onde é que tinha que ativar, foi a primeira vez que ele pegou, ele achava que tinha que ativar dentro do vagão, mas era na estação, e aí o fiscal pegou e multou ele. Próxima pergunta: como funcionam os serviços de luz, água, telefonia e internet? Como eu já disse, eu não pagava nada disso que estava incluso no aluguel, então eu não sei quanto custa exatamente, mas eu sei que não é tão caro. Telefonia era absurdamente barato por eu ser menor de 25 anos, tem várias operadoras lá, que é tipo uma suboperadora de uma operadora maior, que oferecem vários planos para menores de 25 anos, para estudantes, esse tipo de coisa, que são muito baratos. Essas operadoras têm várias barracas espalhadas pela cidade que você simplesmente vai lá e compra o chip. E aí no caso eu paguei 12 euros uma vez só, você só paga 12 euros uma vez, você não paga por mês. Eu fiquei com 4 meses de um plano de 1 GB de internet, sendo que praticamente qualquer rede social era de graça, eu não pagava nada. A única rede que contava no plano era o Telegram, e além disso eu também tinha 5 GB para usar no Spotify e no YouTube. E além disso também tinha um plano mais básico que pagava 9 euros e tinha 500 MB de internet, também com o resto limitado, e durava também um mês a mais. E tinha um plano que durava um mês a menos do que o meu, custava um pouco mais, só que tinha um plano de 5 GB de internet. Onde eu morei também tinha internet já inclusa, então eu não pagava nada, a internet lá era absurdamente rápida. No Wi-Fi na verdade era meio ruinzinha, porque tinha muita gente conectada, mas quando você ligava no cabo, a internet voava, a ponto de eu conseguir subir um vídeo de 1 GB ou 2 GB no YouTube em questão de minutos. E aí quando você chega na faculdade é outro nível, porque era absurdo lá. Absurdo do nível de eu conseguir subir esses mesmos vídeos de 1 ou 2 GB no YouTube em questão de segundos. E outra curiosidade também, que no Porto e também em várias cidades da Europa, na verdade, não todas, mas várias cidades, tem água encanada tratada, então você pode beber a água direto da bica. Então toda vez que eu viajava eu já procurava isso, se eu podia beber a água, que aí era uma economia tanto de espaço para você não ficar carregando água, tendo que comprar água, você só levava uma garrafinha, quanto de economia de dinheiro mesmo, que assim você não precisava ficar comprando água. O gosto era um pouco diferente, você conseguia perceber que a água era tratada só e era de torneira, mas não tinha problema nenhum em tomar e eu me acostumei muito fácil, na verdade. Próxima pergunta: se eu tive que abrir alguma conta ou conseguia movimentar dinheiro da minha conta aqui do Brasil mesmo. Eu até poderia se eu quisesse movimentar na minha conta no Brasil, só que teria que pagar muita taxa. Então eu abri uma conta no banco de lá, no Active Bank. Para fazer a conta era de graça, não pagava mensalidade nenhuma, anuidade nenhuma, eu só precisava ter uma espécie de CPF de lá que se chama NIF. E aí eu fiz esse NIF, paguei 10 euros e depois abri a conta e só passava o dinheiro para lá, usando um aplicativo chamado TransferWise, que é um aplicativo muito bom, já que ele paga tudo por boleto e aí você não precisa pagar um IOF absurdo. E também o câmbio por lá era sempre muito bom. E eu já aproveito, eu vou deixar aqui embaixo o meu link de referência caso você precise passar algum dinheiro para lá, porque quando a pessoa cria a conta por esse link, ela já ganha a primeira transferência de graça, sem taxa nenhuma, ou seja, se você passar o seu dinheiro, vai direto o câmbio que vai estar no site, você não vai precisar pagar nenhuma taxa a mais por isso. Eu até dei mole a primeira vez que eu fiz a conta, porque eu não fiz a conta pelo link de ninguém e tive que pagar a primeira transferência. Próxima pergunta era se meu cartão de crédito era facilmente aceito nos lugares. Era sim, era praticamente aceito em qualquer lugar, tanto o cartão do Active Bank quanto o meu cartão daqui do Brasil, que é internacional no caso. Tem outros países que não tem o costume de pagar as coisas no cartão, tipo, acho que a Alemanha não paga, apesar de eu não ter ido pra lá. Tem outros países que não pagam muitas coisas no cartão, paga mais em dinheiro mesmo, até por causa das taxas, esse tipo de coisa. Mas em Portugal todo mundo aceitava tranquilamente, eu não lembro de nenhum lugar que não aceitar no cartão. E em Barcelona, inclusive, eu achei muito legal porque eu nunca tinha visto o uso da tecnologia NFC nos cartões. Um dia eu cheguei lá para pagar um almoço, a mulher simplesmente encostou o cartão na máquina, eu não precisei digitar a senha e pagou, simplesmente. Próxima pergunta: se havia alguma dificuldade na comunicação, se as pessoas entendiam perfeitamente o que eu falava e se eu entendia elas perfeitamente. Então, no início foi muito difícil assistir a aula, mas tipo, muito mesmo, porque eu não entendia nada que os professores falavam, porque ficava muito enrolado, pra assistir a aula ficava bem difícil.
Muitas vezes os professores faziam piada, a turma toda ficava rindo e eu ficava lá com cara de idiota, sentado na primeira fileira, sem entender nada. Mas depois de um tempo eu comecei a me acostumar, você vai pegando o feeling da língua, dali do sotaque, você vai entendendo muito mais fácil. E quanto mais novas as pessoas eram, mais fácil era também para entender, porque as pessoas tinham um vocabulário mais normal, pelo menos normal pro que eu tô acostumado. E eu também tenho parte da minha família lá em Portugal, e essa parte da família já é um pouco mais velha, e no início também eu sofria muito para entender o que eles falavam, e eles também não entendiam muitas coisas que eu falava. Às vezes eu falava alguma coisa, era mais com sotaque carioca, falando rápido do jeito que eu falo. Eles só ficavam olhando pra mim e rindo porque não entendiam nada, e eles achavam engraçado. Mas eu acho que também, por eu ter o sotaque da carioca, pro resto das pessoas era bem fácil de entender, porque o sotaque carioca até que parece bastante com o sotaque português por causa da força que ele tem. Só que o único problema aí é que eu também falo muito carioquês e aí as pessoas não entendem. E aí também me perguntaram se eu percebi algum comportamento xenofóbico por parte deles, se alguma pessoa me discriminou por ser brasileiro, até também mesmo na hora de entender o que eu falava. Pelo menos pelo que eu me lembre, não. Eu pelo menos não lembro de ninguém ter sido preconceituoso por eu ser brasileiro, a não ser no Senaim, que é o Centro Nacional de Apoio à Integração de Imigrantes, o que é bem irônico até, mas a mulher lá era meio preconceituosa, tratava a gente meio que com grosseria. Mas tirando isso, pelo menos eu fui muito bem tratado por todo mundo. É claro que eu também tô falando da minha experiência específica, eu não sei se outras pessoas são bem tratadas, mas no meu caso eu fui. Só que eu também já fico um pouco nessa dúvida, porque até na França, que é um país que dizem que as pessoas são muito mal-humoradas e mal-educadas, eu também fui muito bem tratado. Então eu não sei se foi só sorte, se foi meu rostinho bonito ou sei lá o que. Mas pelo menos pelo que eu vi, no geral, o português ele é bem compreensivo. Até porque também na Europa o intercâmbio é muito comum, eu conheci muito gringo lá, de outros países diferentes, no próprio Portugal. E isso é inclusive algo que eu gostaria muito que tivesse no Brasil. Eu queria muito que tivesse essa cultura de intercâmbio que nem tem lá. A próxima pergunta é se existe algum hábito brasileiro que é inadequado lá, algo que eu não recomendaria fazer. Eu acho que é só tomar cuidado com o vocabulário mesmo, já que tem muitas coisas lá que tem um significado diferente. Fazer bico, por exemplo, lá significa sexo oral. Então não pode falar isso, obviamente. Teve uma menina que eu conheci que ela foi apresentar o trabalho, e aí ela foi falar sobre os policiais que também eles trabalham como fiscais no metro, fiscais do bilhete, nos dias de folga. E aí ela falou na frente da turma que os policiais faziam bico e todo mundo começou a rir, o professor ficou meio nervoso. E eu também fui alertado para não chamar as pessoas de moça. Isso daí eu acho que é uma coisa mais de pessoas mais velhas, porque pelo menos as pessoas mais novas que eu conheci não viam problema nisso. Teve uma menina da Decathlon, da loja, que falou comigo, ela escutou eu falando com um amigo meu, e falou comigo que ela eles por assistirem muitas novelas brasileiras lá, eles já estão acostumados com isso, gente mais nova também. Só que as pessoas mais velhas não gostam muito dessa palavra. E teve uma mulher lá de uma padaria, que foi no primeiro dia que eu cheguei lá, que eu perguntei pra ela isso, e ela explicou que tinha alguma coisa a ver com chamar a pessoa da roça, sei lá, alguma coisa do tipo. E outra pergunta é o contrário, se tem algum hábito português que eu acho estranho. E tem definitivamente um hábito que eu acho muito estranho, que é assoar o nariz em todo o lugar. Sério, é normal você, sei lá, tá assistindo aula, tá silêncio lá, o professor falando, alguém assoando o nariz do seu lado, com um paninho, fazendo aquele barulho altíssimo, e eu achava isso muito bizarro. E eu toda hora me assustava, porque eu tava, sei lá, prestando atenção na aula, e do nada eu vi um barulho do meu lado, e eu tomava um susto, olhava pro lado assim, assustado. Então eu achava isso muito bizarro, mas também, talvez o fato de eu ficar fungando toda hora na sala, quando eu não queria assoar o nariz, incomodasse eles também. Só que pelo menos ninguém nunca me falou disso. Próxima pergunta são quais os países que eu visitei em viagem, esse tipo de coisa, pedindo pra contar um pouco mais sobre as minhas viagens, se eu viajei durante o intercâmbio, se era tranquilo viajar, se eu perdi aula por isso. E eu acho que essa daí é uma das melhores curiosidades de lá, porque era muito tranquilo viajar. A Europa é um lugar que é bem barato de se viajar por causa das companhias aéreas que cobram muito barato. Tem um serviço bem ruinzinho também, só que é barato pelo menos. Então todo final de semana que eu tava livre pra viajar, o feriado, esse tipo de coisa, eu tentava chamar alguns amigos pra viajar. Dentro de Portugal eu fui para Lisboa, mas aí eu fui sozinho no final do intercâmbio. Eu fui para Braga, fui para Guimarães, fui para Aveiro, fui para Serra da Estrela, onde eu vi neve pela primeira vez e fiquei super emocionado. Fui também para Óbidos, onde tem o Festival de Chocolate. Fui para Fátima, que é de onde vem a música do Capital Inicial, ou do Aborto Elétrico. Fui também para Nazaré, que tem umas ondas lá gigantes. E eu acho que eu também fui para outro lugar, mas eu não lembro agora o nome da cidade, mas eu fui para outro lugar também.
E fora de Portugal eu fui para Barcelona no carnaval. Na Páscoa eu fiz uma viagem um pouco maior de, se não me engano, 12 dias com 2 amigos meus, onde eu fui para Copenhague, na Dinamarca, Milão, na Itália, depois fomos para Dublin, na Irlanda, e então para Bélgica, para Bruxelas. E aí, depois que acabaram as aulas, eu fiz uma viagem um pouco mais despreocupada, um pouco mais sem ter que economizar, já que estava no final, eu tinha guardado dinheiro. E aí eu fui para Paris, na França, Amsterdã, na Holanda e depois em Londres, no Reino Unido. E ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, quando eu falo que eu viajei até que bastante, teve gente que viajou muito mais do que isso, mas eu não faltava aula para viajar. Eu não acho nem certo fazer isso, já que você está pegando a oportunidade que outras pessoas poderiam pegar, mas também você não precisa ficar que nem um robô só indo pra aula, ainda mais tendo uma oportunidade dessa de viajar num lugar que é muito barato. E lá, sei lá, dava pra arranjar voo por 10 euros. Por exemplo, pra Barcelona, no carnaval, que já é uma época que tem o preço maior, eu peguei um voo pra lá de 30 euros. Então você simplesmente conhece um país novo por 30 euros pra ir e 30 euros pra voltar. Aí você paga mais um pouco ali de albergue, esse tipo de coisa, não fica em hotel, porque hotel é caro, e você conhece o país novo e se diverte. E também como lá tem feriado, assim como no Brasil, dá pra viajar tranquilo nessas datas e conhecer bastante coisa. Além também de conhecer bastante cultura nova, bastante lugar diferente, pessoas novas. E eu acho que as viagens foram uma das melhores coisas do meu intercâmbio inteiro, tanto pelas amizades que eu fiz, quanto pela própria experiência de viajar por mim mesmo. E também, por último, eu queria contar 2 historinhas sobre honestidade lá. Eu não sei se é algo muito comum, só que aconteceu 2 vezes comigo de eu perder coisas. Uma vez foi eu ter perdido a minha powerbank, né, o meu carregador portátil, na faculdade. Eu esqueci carregando no computador. E aí eu fui na Chaves Perdidos e tava lá. Eu fiquei muito feliz por isso, eu achei... É algo que não é muito comum pra mim, ver esse tipo de atitude, e eu fiquei bem feliz por isso. E a segunda vez foi um dia que eu tava com meu Kindle no metrô, né, no metro, e eu simplesmente botei o Kindle no banco do lado, levantei, saí e fui embora. Eu esqueci. Quando eu vi a porta do metro fechando, deu aquele estalo na minha mente, eu percebi e já era tarde demais. Aí eu tentei acionar os achados perdidos lá da parada lá, e não deu certo, ninguém encontrou. Só que eu vi que tentaram acessar meu e-mail do Kindle, e aí eu mandei uma mensagem pra pessoa, e na verdade a pessoa só tava tentando entrar no meu e-mail pra poder me avisar, porque não tinha nenhum outro tipo de contato. E eu consegui contato com a pessoa e ela me devolveu. Ela disse que não devolveu pros achados perdidos do metro, porque ela ficou com medo de alguém poder roubar lá, então talvez tenha esse perigo lá. Mas eu fiquei muito feliz porque as 2 vezes que eu perdi algo eu consegui recuperar, porque as pessoas devolveram. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre algo que eu não falei por aqui, vocês colocam aqui embaixo que talvez eu faça algum outro vídeo com novas perguntas. Eu realmente recomendo todo mundo que estude em faculdade, principalmente se for pública, para procurar se a sua faculdade tem parcerias para intercâmbios, porque é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, porque é outra coisa, sério. É algo que vai ficar marcado na vida de todo mundo, com certeza. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui em gostei aqui embaixo. Também, se vocês não estiverem inscritos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo vocês vão saber. Apesar de eu ter feito um vídeo sobre intercâmbio, meu canal não é pra falar sobre essas coisas, então você vê aí o resto de vídeo que tem no meu canal. Se você gostar, você se inscreve. Se você não gostar, tudo bem. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem e fui!